Vamos hoje ter uma aula falando sobre a aplicação de algumas funções orgânicas na questão do impacto ambiental. Então, é necessário que se tenha uma compreensão prévia daquelas funções que a gente viu anteriormente, principalmente daquelas nitrogenadas. E o que eu vou apresentar para vocês, na verdade, é uma pesquisa que nós realizamos no grupo de pesquisa EcoSan, que se intitula O Estudo do Potencial de Risco Ecotoxicológico de Efluentes Advindos de Diferentes Setores de um Laboratório de Análises Clínicas. Ou seja, nós quisemos investigar se o que é jogado nas pias dos laboratórios de análises clínicas, que até então são considerados não perigosos, poderia ter algum tipo de risco para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Trata-se de uma etapa do meu projeto de pesquisa que se chama EcoSan, no qual ele é dividido em várias etapas, do qual nós temos a parte que é de ensino, como a gente está vivendo agora, ensinando para vocês, a parte da extensão, no qual a gente faz mudança na comunidade, então tudo que a gente descobre, a gente leva para o Conselho Municipal de Saúde, para as autoridades, para as escolas, para mostrar as nossas descobertas. E temos a questão da etapa de pesquisa, que foi o que foi desenvolvido nessa atividade, no qual a gente busca descobrir novas coisas para a melhor qualidade de vida das pessoas. Certo? Bom, então do que se trata essa pesquisa? Trata da questão da poluição emergente. E o que vem ser uma poluição emergente? É aquilo que contamina o meio ambiente e que antigamente nós não tínhamos noção do perigo, apesar do perigo estar presente, só que a gente atribuía a outras questões. E merece destaque a questão dos produtos farmacêuticos, resíduos de saúde, que são encontrados em quantidades que antes eram consideradas pequenas no meio ambiente, mas hoje a gente percebe que, mesmo sendo pequena, apresenta algum tipo de risco. E muito do risco vem da exposição crônica que a gente acaba sendo submetido a esses produtos. Bom, então, os laboratórios de análises clínicas apresentam uma parcela significativa dos estabelecimentos que descartam produtos químicos no meio ambiente, que, segundo a legislação, não estaria causando problemas. Mas, no nosso caso, como a gente faz investigação de pesquisas e segue essa linha da poluição emergente, nós nos propusemos a investigar e ver se não existia algum risco novo que poderia ser atribuído a esses compostos. E mensurar até mesmo a chance de existir alguma toxicidade relacionada a esses produtos e algum impacto na saúde também. Já é conhecido que os interferentes endócrinos causam alguns problemas, os medicamentos descartados de qualquer maneira causam problemas, e os resíduos de saúde, que é o nosso objeto de estudo, também causa alguns impactos, no qual a gente está ainda investigando. E é importante também deixar claro para vocês que o conceito de toxicidade mudou. Antigamente, se dizia que a diferença entre o medicamento e o veneno era a dose. Hoje em dia nós temos outra percepção. Desde o livro Primavera Silenciosa, nós percebemos também que um tempo de exposição pode ser perigoso. E considerando contaminação de recursos hídricos, temos que ter uma atenção especial, porque água a gente consome todo dia. Então, os laboratórios são constituídos de vários setores, e esses setores fazem descartes dos mais variados produtos. Os setores que geralmente compõem um laboratório de análises clínicas são o setor de hematologia, onde se realizam os exames de sangue, o de carga viral, onde se realiza testes virais como o HIV, entre outros, o de bioquímica, onde se faz os exames de colesterol, triglicerídeos, glicemia, entre outros, e de imunoquímica, onde se faz a avaliação de doenças reumáticas, como artrite reumatoide, entre outras atividades. Todos eles acabam, então, descartando alguns produtos que a gente quis investigar a respeito. E como é que a gente investigou esse perigo? A gente vai ter um parâmetro, e o nosso parâmetro foi a utilização de um micro-organismo, as algas Euglenas gracilis, que tem um comportamento natural no meio ambiente. Porém, se existe alguma coisa que seja tóxica, elas vão se comportar de maneiras diferentes. Então, elas foram o nosso parâmetro e, principalmente, a questão envolvendo a fotossíntese das mesmas. Então, é possível mensurar a capacidade fotossintética e nós sabemos que compostos orgânicos
que são poluentes, afetam a fotossíntese, que pode afetar a produção do oxigênio e pode trazer grandes problemas a longo prazo, inclusive para a saúde humana. E a principal forma de avaliar a eficácia fotossintética é analisando um composto orgânico que apresenta, né, um heteroátomo, que é o magnésio, que está aqui no centro, além de várias funções orgânicas que a gente pode estar percebendo aqui. Então, essa molécula de clorofila desempenha um papel importante como marcador de toxicidade biológica. É um composto orgânico que é influenciado por compostos orgânicos tóxicos e pode ser modificado. E uma vez modificado, algas, por exemplo, não vão funcionar adequadamente, denotando um risco de ecotoxicidade. E foi assim que a gente trabalhou e a gente elaborou então nossa dúvida de pesquisa, que foi, né, o trabalho do projeto de pesquisa e acabou também sendo um trabalho de conclusão de curso de algumas alunas. A pergunta foi a seguinte, né? Materiais ou amostras considerados não contaminados, de baixo potencial de risco segundo a legislação vigente e descartados em pequenas quantidades em pias, não poderiam estar afetando o meio ambiente e, consequentemente, a nossa saúde? Então, foi um trabalho desenvolvido pelas alunas Suelen Zucco, né, do curso de farmácia, Bruna Bonfim, também do curso de farmácia, Júlia Soares, né, do curso de farmácia, e a Vitória Krieger, também do curso de farmácia. O trabalho em si acabou sendo, né, um trabalho de conclusão de curso das alunas Suelen e Bruna, e as demais alunas, Júlia e Vitória, eram bolsistas, né, do projeto e colaboraram no desenvolvimento desta ação. Pois bem, então nós tínhamos algumas hipóteses a trabalhar sobre isso. As hipóteses que a gente considerou é que o meio ambiente pode estar sendo afetado com alterações de perigo ou risco ambiental na presença dos resíduos. Ou se não, que o meio ambiente pode estar sendo afetado, né, pelos compostos orgânicos jogados e sendo diferente em cada laboratório. Ou o meio ambiente não estaria sendo afetado, que poderia ser uma possibilidade também que a gente considerou. Frente à possibilidade, então, de o risco ser igual entre laboratórios, o risco ser diferente entre os setores dos laboratórios e não haver risco, a gente partiu então para a parte prática, do qual o objetivo era verificar a existência desse risco, né, e fazer a comparação entre os setores dos laboratórios. Porque a gente queria saber se o de hematologia era mais perigoso que a bioquímica e assim por diante. E o nosso padrão de referência para dizer se tinha perigo ou risco ambiental era o comportamento da fotossíntese das algas Euglenas gracilis. Bom, então, frente a esse problema, né, nós começamos a investigar cada um dos setores, coletamos amostras de cada um dos setores e partimos para a parte prática, que é obtido, né, pelos alunos que fazem iniciação científica. E como foi realizado, né, esse estudo, então, tendo suas condições iniciais? Bom, então, uma vez que as amostras foram coletadas, elas foram então levadas para o laboratório de meio ambiente, aqui da Univille, no qual então se realizou os testes de toxicidade e ecotoxicidade ambiental. E também, né, contou com a cultura, né, das algas que a gente utilizou para verificar o risco do impacto ambiental, que no caso eram as algas Euglenas gracilis, que vieram de uma coleção da Universidade de Göttingen, da Alemanha. E também é importante salientar que as amostras que a gente coletou foram feitas em parceria com o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Joinville, que gentilmente aceitou colaborar na nossa pesquisa. E como foi feita então a coleta neste laboratório? A coleta foi feita a partir de sifões, onde ficava, né, durante um certo tempo, os resíduos que eram jogados na pia. E uma vez então que a gente coletava, a gente acondicionava em frascos apropriados e levava para a universidade para ser armazenado em temperatura adequada para as posteriores análises. Bom, e como que se deu a parte prática de bancada de laboratório para análise? Bom, então, inicialmente nós separamos então uma grande quantidade de cultura das algas que a gente queria ver se haveria influência na clorofila presente. Dividimos
em Erlenmeyers, que cada um representava um setor, e separamos também as águas dos efluentes de cada setor para fazer análise. Daí o passo seguinte foi qual? Coletar, então, estas amostras de efluentes de cada setor e colocar nos frascos que continham as algas. Ou seja, as algas estariam expostas, então, a pequenas frações desse contaminante e nós deixaríamos isso exposto num prazo de 60 dias para verificar se houve alteração no comportamento das algas e principalmente na quantidade de clorofila que denotasse um risco ambiental. Então esta foi a parte né, que nós fizemos de bancada de laboratório. Daí, então, seguiu nas análises. A primeira parte foi fazer a extração da clorofila pós 60 dias, porque a gente ia contabilizar, né, se houve alteração na clorofila, através de um equipamento que vocês vão utilizar bastante, que é o espectrofotômetro, em algumas aulas práticas. E depois fizemos a análise do comportamento das algas no equipamento chamado NG-TOX, que mede, né, a forma como as algas se comportam, fazendo uma correlação com a questão da presença ou não de clorofilas alteradas. Daí, então, o que nós tivemos? Né? Nós tínhamos, então, nossos objetivos traçados. O principal era saber se existia um risco ambiental, se era diferente entre os laboratórios, ou até mesmo se não tinha risco algum. Então, partimos para a análise dos resultados que a gente obteve, justamente para verificar, então, né, o que eu acabei de mencionar para vocês. Tinha risco ou perigo? Afetava o nível trófico primário? Alterações que ocorrem, quais seriam? E qual dos setores teria algum risco diferenciado? Então, partimos para a parte de analisar planilhas, gráficos, entre outros, e começamos a analisar, inclusive, os componentes de alguns laboratórios. Por exemplo, existe um corante que são muito utilizados nos laboratórios de hematologia e outros que são utilizados no laboratório de tuberculose. Nós tínhamos que saber a estrutura química deles também para saber como se comportavam. Então nós vimos que tinham, né, desde betanol, glicerol, entre outros compostos presentes. Também vimos o uso de alguns corantes, né, e presença, né, de metileno, que é um composto orgânico bastante comum, da tionina, que é um composto nitrogenado também, e assim por diante, né? Então, vários compostos, né, como álcool etílico também acabou aparecendo na composição, sendo alguns bem conhecidos, outros nem tão conhecidos assim, né? Então, também aqui outras funções orgânicas, né? Álcool e cetona junto, fenol também aparecendo. Então, existia uma grande quantidade de combinações que a gente não tinha certeza se poderia estar afetando ou não o meio ambiente. E no setor de carga viral, também encontramos alguns compostos, alguns até bem menos comuns, como, por exemplo, o isotiaceanato de guanidina, um composto orgânico usado para desnaturação de proteínas, o EDTA e também alguns outros compostos inorgânicos, como sílica e micropoluentes, né, de partículas de ferro. Bom, feito então esse estudo, né, e comparando com os resultados que a gente obteve na bancada de laboratório, partimos então para análises. E os principais compostos orgânicos que a gente então estudou foi o azul de metileno, aqui marcado agora com uma seta amarela, e o isotiaceanato de guanidina, que está aqui no canto direito, também marcado por uma célula. Aqui nós temos um composto, né, que tem funções nitrogenadas, tem heteroátomo de enxofre e tem grupamentos amina também, que a gente já estudou nas funções orgânicas. Lembrando que as aminas têm grande capacidade de buscar para si compostos de carga positiva. E aqui também compostos aminados presentes. Partimos então para a análise dos resultados, considerando então esses dois compostos orgânicos com as suas respectivas funções encontradas, visto que eram os mais descartados nas pias dos laboratórios dos diferentes. Nós observamos que nos laboratórios que mais usavam esses corantes e reagentes eram os que mais influenciavam no comportamento das algas, já mostrando que existia um certo perigo a ser investigado. Só que a gente queria entender, né, por que dessa mudança de comportamento nas algas. Então partimos
para uma análise mais a fundo, que seria verificar, né, quimicamente o que estaria acontecendo. Bom, quimicamente o que a gente observou, né? Temos a membrana celular que compõe a alga, que seria, né, representada aqui, em verde. O que acontece? A membrana ela tem característica lipoproteica. E uma vez que um composto que apresenta uma certa lipofilia e afinidade por proteínas pode desnaturar esta membrana celular. E é isso que acabava acontecendo na presença do azul de metileno. Uma desnaturação da membrana das algas que afetava o seu comportamento e as deixava menos eficientes no processo de produção de oxigênio. Então a gente comprovou que existia um risco ali evidente e que a longo prazo pode afetar, inclusive, a população de peixes e depois, né, até mesmo afetar a saúde humana. Porque também, se a gente consumir esse composto em grande quantidade, ele se torna tóxico também para as membranas da nossa célula. Então poderia acontecer uma bioacumulação a longo prazo. O que mais que a gente observou? A questão da clorofila. Observamos também que nos laboratórios de hematologia havia um decréscimo na concentração de clorofila. E também no de carga viral, que está aqui em cinza, que seriam os dois laboratórios mais afetados pela redução da quantidade de clorofila quando se colocava esses reagentes presentes em contato. Daí então, né, a gente fez isso para entender o porquê. Um dos motivos que levam, né, o setor de carga viral a influenciar na redução da clorofila e, consequentemente, na ação das algas, que de uma certa forma afeta o ecossistema e nós, seres humanos, é devido à presença do isotiacenato de guanidina. Lembram que ele possui funções aminas? E o que acontece? Nessa configuração e com esta distância que nós temos, feita pela configuração de ligações duplas e simples alternadas no carbono, nós temos uma configuração perfeita, isso a gente descobriu nos nossos estudos, para fazer o sequestro, ou seja, a retirada da molécula de magnésio que constitui a clorofila. Então, o que acontece na verdade? Quando esse isotiacenato de guanidina chega no meio ambiente, ele faz um sequestro. Ele rouba o magnésio da clorofila e desnatura a clorofila. Isso explica por que ela apresentava, então, baixas quantidades, né? As algas apresentavam baixas quantidades de clorofila na presença desse reagente encontrado nas análises de carga viral. A conclusão que a gente chega é que existe sim um risco ambiental a longo prazo, né? E que isso deveria ser considerado e analisado. Então, todas essas análises foram feitas, né? E a gente concluiu, dentre as hipóteses que a gente levantou, né, que o meio ambiente está sim sendo afetado e que laboratórios são diferentes nesse impacto. E que os laboratórios de hematologia e carga viral deveriam ser prioritariamente investigados e sofrer modificações para impedir risco a longo prazo no meio ambiente. Resultado disso é que a gente conseguiu, numa parceria com a vereadora da cidade, criar um projeto de lei que verifica esta questão, né, do impacto ambiental. Resultado das nossas pesquisas, ok? Então é isso, a orgânica aplicada à pesquisa. Quem tiver interesse em saber mais sobre pesquisa, né, a gente está sempre à disposição. Mas é uma forma de mostrar como que a orgânica está no dia a dia de um farmacêutico e de um pesquisador, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.